Bem, galerinha, seguindo o nosso estudo de política monetária, nesse assunto que é muito bacana, a gente vai ver agora o depósito compulsório ou recolhimento compulsório, que é mais uma ferramenta que o Banco Central utiliza para controlar a inflação, tá? E como é que funciona esse depósito compulsório, esse recolhimento compulsório, tá? Vamos pensar aqui num banco, tá? Vamos criar aqui um banco, o Banco X, tá? Banco X. E o Banco X, ele terminou o dia, tá? Ele terminou o dia com 100 milhões de saldo positivo, tá? 100 milhões de saldo positivo. Teoricamente, o que que acontece, né? O banco ele não gosta de ficar com o dinheiro parado. Então, o Banco X ele vai tentar emprestar esses 100 milhões, né? Então, ele vai tentar emprestar esses 100 milhões. Beleza? Então, isso aqui é o que eu tenho, né? Vou botar aqui que eu quero emprestar esse valor para eu ganhar dinheiro. Só que o que que acontece? Se eu tenho 100 milhões e eu vou emprestar 100 milhões, isso pode acontecer um problema. Imagina que eu empresto os 100 milhões, então eu vou ficar com zero dinheiro guardado, e se alguém aqui não me paga, se todo mundo vem sacar, isso acabava atrapalhando a segurança do sistema financeiro. Tá? Então, o que que o Banco Central falou? Ó, vamos fazer o seguinte, o Banco X, né? O Banco X, vou botar aqui, Banco X. Você tem 100 milhões aí. Mas para a gente garantir aí a segurança do sistema financeiro, você vai deixar uma parte desse dinheiro aqui com o Banco Central, tá? Então, eu vou botar aqui uma alíquota de compulsório, por exemplo, de 40%. Então, o que que significa? Se você tem 100 milhões ali em dinheiro na conta corrente, dinheiro em poupança, em CDB, 40% você vai ter que deixar aqui no Banco Central. Então, o que que ia acontecer? 40% de 100 milhões, 40 milhões vai para o Banco Central, fica guardadinho no Banco Central, tá? E 60 milhões é o que eu vou ter para emprestar. Perceba que antes, o que que acontecia antes do compulsório? O banco ele tinha 100 milhões, o Banco X, ele tinha 100 milhões em caixa e ele emprestaria os 100 milhões. Ou seja, muito dinheiro na economia, uma economia com muita liquidez, né? Agora, quando o Banco Central colocou um depósito compulsório, né, que visa garantir a segurança do sistema financeiro, o que que ele fez? Ele tirou 40 milhões do banco para ele poder emprestar, tá? Esse dinheiro daqui ele não vai para o Banco Central, gente, de virar do Banco Central não, tá? Ele fica numa caixinha do Banco X lá no Banco Central, tá? O Banco Central só está tirando esse dinheiro da economia para o Banco X não emprestar ele, tá? Não é que, nossa, deu 40 milhões de graça para o Banco Central, não é isso. Ele tirou esse dinheiro da economia, tá? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, o banco que tinha 100 milhões só vai ter 60 para emprestar. Mas vamos supor que o Banco Central vire e precise botar mais dinheiro na economia. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, olha, a alíquota agora é de 20%. E aí, o que que vai acontecer, né? Aqui agora vai ficar 20 milhões no Banco Central e o banco vai ter 80 milhões para emprestar. Tá? Então é assim que funciona o depósito compulsório, tá? O principal foco dele é garantir a segurança do sistema financeiro, tá? Mas ele também é um instrumento de política monetária, tá? Então vamos ver aqui detalhadamente, igual a gente sempre fala, expansionista e contracionista. Então, na política expansionista, o que que eu quero fazer? Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas eu vou fazer isso até o final. Eu quero estimular o consumo, né? Porque estimulando o consumo, eu melhoro a economia, né? Eu aqueço a economia. Você pode ouvir alguém falando que é para aquecer a economia. Tá certo também, tá? E se eu amplifico o consumo, eu acabo tendo um aumento da inflação, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir a taxa de compulsório. Por quê? Quanto menor for a taxa de compulsório, mais dinheiro vai ficar para o banco, lembra? Ó, se eu tenho aqui, ó, 100 milhões, 100 milhões, tá? 100 milhões, em duas situações.
Na primeira situação, eu tenho 40% de compulsório. E na segunda, eu tenho 20%. Aqui vai me sobrar 60 milhões para emprestar, né? Porque 40 milhões vai ficar com o Banco Central. E aqui me sobra 80 milhões para emprestar, né? Então, quando eu reduzo o compulsório, o banco fica com mais dinheiro para emprestar. E aí, se o banco tem mais recurso para emprestar, vai aumentar a liquidez do mercado, né? Mais pessoas vão consumir, mais pessoas consumindo, o consumo aumenta e a gente tende a ter uma ampliação da inflação, né? Poxa, Brian, quer dizer que na política expansionista reduz a taxa Selic, reduz o rei desconto e reduz o compulsório? Parabéns, meu garoto. Viu como fica mais fácil? Tudo muito lógico. E na contracionista? Cara, na contracionista, a lógica vai ser inversa, né? Aqui o que que eu quero? Eu quero controlar a inflação. Eu quero ter uma menor inflação, mesmo sabendo que isso vai me gerar, né, teoricamente, um menor consumo. E como que eu faço isso através do compulsório? Eu aumento a taxa do compulsório, porque se eu aumento a taxa do compulsório, os bancos vão ter menos recursos em caixa para emprestar. Se os bancos vão ter menos recursos para emprestar, eu vou ter menos incentivo para o consumo, menos pessoas consumindo, eu tendo a ter uma queda de inflação porque teve a redução da liquidez do mercado. Simples assim, né? Então, o que que você precisa entender até aqui esse momento? Que todas as ferramentas, seja a taxa Selic, seja o redesconto, seja o compulsório, a gente está falando de liquidez do mercado, tá? Ou seja, se eu quero aumentar a liquidez do mercado, eu vou diminuir essas taxas e aí eu impulsiono o consumo. Se eu quero diminuir a inflação, eu vou aumentar essas taxas para diminuir o consumo. É a mesma lógica para as três, para a taxa Selic, para o redesconto, para o compulsório. Você precisa entender o que é cada uma, mas a lógica da política expansionista e contracionista é a mesma para todas. Vai mudar um pouquinho no open market, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Mas essas três funcionam na mesma base e eu espero que vocês tenham conseguido notar, entender essa relação. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Essa é uma parte mais técnica, realmente. É um pouquinho mais difícil do que o módulo 1, mas me deem um feedback se vocês estão entendendo, tá? Se for necessário, a gente volta no assunto sem problema nenhum. E lembrando, né, quem quer ter um material de apoio para o estudo, com questões, mais slides, correção de questão, a gente tem o Manual dos Bancos disponível com preço promocional até o final do ano, tá? Me comprometo com vocês até a virada de 2023, eu vou manter o preço que era só da apostila. A gente está fazendo um curso completo, mas vou deixar o preço que era só da apostila. Na virada do ano, aí eu vou fazer o reajuste do valor para curso mesmo, porque aí vai ser um produto mais completo. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.